Beleza, boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma quinta-feira para a gente começar o nosso estudo bíblico. Ah, Vocês já estão vendo aí a Bíblia aberta, né, no slide, né, no slide não, né? Aqui está aberto o texto para a gente poder ler juntos. Antes da gente ler o texto, gostaria de convidar você a fazer uma oração para que a gente possa elevar o nosso espírito a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, chegamos na Sua presença em Cristo, gratos por estarmos aqui, Pai, mais uma quinta-feira, pedindo a Sua sabedoria, Pai, e discernimento do Espírito, para que nós possamos ler a Tua palavra, entender e, acima de tudo, colocar em prática, Pai. Realmente não é fácil. Que o Senhor nos dê, acima de tudo, coragem, Pai, num mundo onde nós vemos todos, né, a maioria caminhando na direção contrária ao Senhor e à sua vontade, Pai, que nós possamos agir diferentes e que deixar que a tua palavra nos molde e não aquilo que o mundo oferece, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos por estarmos aqui. Amém. Muito bom. Hoje nós vamos trabalhar juntos o capítulo 6 e 7 de Coríntios e eu convido você a ter o coração muito aberto à palavra de Deus, porque nós vamos falar de assuntos que hoje, na verdade, sempre foram difíceis, né? E sempre foram difíceis, mas com o andar da carruagem, né? Com o que a gente vê no mundo hoje em dia, o mundo cada vez caminha mais longe da palavra de Deus, da vontade de Deus. E nós, assim, seguir a palavra de Deus e contrário ao mundo não é fácil, não é fácil. Mas a gente começou a trabalhar isso um pouco na semana passada, né? Falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé de que a palavra de Deus, ela é a melhor maneira que nós temos para viver nesse mundo. Nós precisamos acreditar nisso. E o mundo, ele tem colocado em constante descrédito, colocando em dúvida a palavra de Deus. E nós vivemos num mundo onde pelo menos eu tenho essa percepção, né? A gente não tem só pessoas que se recusam a viver a palavra de Deus, mas hoje nasce um grupo de pessoas, dentro da igreja, de que elas querem estar dentro da igreja, elas têm fé em Deus, mas elas trocam, né? Deturpam a palavra de Deus para que elas continuem vivendo, na prática, né, dos seus pecados ou naquilo que elas querem, né? Então hoje também isso é muito comum e a coisa ela tende a piorar muito, né? Então o mundo caminha para esse abismo, né? E a gente precisa permanecer com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não muda, ela permanece a mesma. Então eu peço, não são assuntos fáceis, principalmente quando a gente fala sobre sexo, sexualidade e como viver isso dentro da vontade de Deus. Mas queremos agradar a Deus, precisamos ser homens e mulheres, de fé e, acima de tudo, de coragem para viver o que a palavra de Deus nos mostra. Então vamos lá, vamos ler o texto juntos. A gente vai ler o capítulo 6 e já vamos ler juntos o capítulo 7. Então é uma leitura hoje um pouquinho maior, mas já vá marcando aí na sua Bíblia os textos, os versos que te chamam a atenção, e depois a gente vai comentando trecho a trecho. Basicamente, Paulo, no capítulo 6 ele continua a falar um pouquinho sobre os problemas entre eles, falando coisas que estavam dividindo eles, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre divisão no capítulo 1 ele começa, depois ele volta no capítulo 3, e aí ele começa a trabalhar agora alguns problemas dentro da igreja. Então, Paulo, no capítulo 5 só para a gente relembrar o que a gente viu na semana passada, ele fala sobre principalmente a imoralidade, no capítulo 5 ele começou a tratar da imoralidade sexual que havia dentro da igreja e que não estava sendo tratada. E Paulo, agora no capítulo 6 vai continuar falando de outro assunto que estava causando divisão e brigas dentro da igreja, e depois ele volta a falar de novo da imoralidade, do perigo da imoralidade, e depois ele vai falar sobre talvez um ah, dos grandes direcionamentos que Deus nos dá para lutar contra a imoralidade, tá bom? Quando ele vai falar no capítulo 7 a respeito do casamento, tá? Então é bastante coisa, né? A gente não consegue abordar tudo, mas lembre-se, a gente sempre tenta pegar aqui os pontos principais, mas leia o capítulo, vamos ler hoje juntos, depois leia de novo, faça suas anotações,
São 2 capítulos extremamente ricos, né, para o nosso crescimento e entendimento sobre a vontade de Deus para nós. Vamos lá. Está aqui na tela, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Vamos ao texto. Diz assim a palavra de Deus: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa a ser julgada pelos ímpios, né, para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora o capítulo 7, para a gente poder continuar, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe
do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor: se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é cheio de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E sim, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de ver os livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, esse também faz bem. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Amém. Amém. Beleza, deixa eu encerrar aqui. Já vou compartilhar com vocês o meu slide. Muito bom. Um texto muito rico, né? Um texto muitas coisas interessantes aqui para a gente poder comentar. E fiquem à vontade aí, tá, gente? Para comentar, para fazer pergunta, para digitar no chat aí
qualquer questão que você tenha desse assunto, tá? Eu acho que principalmente o capítulo 7, né? Talvez tenha coisas aí para a gente poder conversar, mas fiquem à vontade aí em qualquer momento para você fazer a sua contribuição. Então vamos lá. No capítulo 6, Paulo vai continuar falando aí de assuntos que têm trazido divisão dentro da igreja. E o próximo assunto, né, que está trazendo divisão dentro da igreja, né, que está trazendo discórdia dentro da igreja, no início do capítulo 6, são brigas, discórdias tão profundas, né? Então Paulo já começa o capítulo 6 com uma repreensão, né? Ou seja, alguns irmãos estavam levando outros irmãos para o tribunal. Você consegue imaginar isso? Irmãos processando irmãos e levando esses irmãos a tribunais do mundo. Tribunais pagãos, tribunais civis. E os coríntios estavam tratando os de fora como se fossem irmãos e tratando os irmãos como se fossem de fora. Deixa eu colocar aqui o apontador, caneta, isso. Então, aqui tratando, estavam invertendo a lógica daquilo que deveria ser feito na vontade de Deus. Então, o grande problema aqui não é, e a gente precisa deixar muito claro aqui, né? O grande problema aqui não era simplesmente o processo judicial. O problema é a falha espiritual da igreja em aprender a lidar com os seus conflitos. Então, a igreja, acho que você sabe muito bem disso, né? Existem problemas dentro da igreja. A igreja tem problemas, porque igreja é feita de pessoas. Pessoas têm problemas. E quando muitas pessoas estão juntas, adivinhe só o que acontece? Problemas, conflitos, né, dificuldades. Então, o grande problema aqui era a falha espiritual da igreja em aprender, em crescer, em amadurecer, para conseguir aprender a lidar com seus conflitos, né? Então, basicamente, Paulo está usando aqui algumas camadas, alguns argumentos, dizendo assim, olha, ele está dizendo assim, vocês são santos, porque Jesus comprou vocês estão santos separados, vocês foram separados do mundo, e vocês um dia vão julgar os anjos. E se vocês vão participar do julgamento do mundo, né, como é que vocês não conseguem resolver conflitos, problemas entre vocês? É profundo isso. E isso revela uma imaturidade da igreja. Porque é simples isso, né? Porque Paulo mostra a tarefa que no futuro a igreja vai ter, uma tarefa grande. Vocês vão participar, junto com Cristo, do julgamento do mundo, mas vocês não conseguem resolver esses probleminhas pequenos entre vocês? Porque quando você pensa no julgamento do mundo, né, julgamento dos anjos, você pensa em algo grande. Então Paulo traz essa ideia. Olha a grande tarefa que a igreja vai ter no futuro. E vocês não conseguem resolver pequenos problemas, pequenas disputas que ocorrem entre vocês. E Paulo está mostrando que isso é um escândalo público. Porque levar irmãos perante tribunais públicos pagãos expunha a igreja ao ridículo. Mas peraí, vocês não são aqueles lá que falam sobre Jesus ressuscitado, sobre amor, sobre paciência, sobre... Não é vocês que estavam falando esses dias lá sobre virar outra face, sobre orar pelos seus inimigos, e agora vocês estão aqui para que a gente resolva o problema de vocês? Então, a dificuldade de lidar com esses problemas entre eles e levar isso diante dos homens pagãos, e você lembra, né, do contexto que Coríntios era, né? A sociedade pagã que eles eram, levava a igreja, expunha a igreja ao ridículo. Então, isso mostra como a gente precisa crescer dentro da igreja na resolução de conflitos, aprender a mediar conflitos, aprender a colocar irmãos, a conversar, a resolver, né? Então, Paulo começa dando uma chapuletada neles para que eles pudessem repensar algumas atitudes que eles estavam tendo em relação a isso. Em que sentido, a pergunta está aqui, né? Em que sentido os cristãos vão julgar o mundo e os anjos, né? Então, aqui no próximo slide tem a resposta. Então, o procedimento correto, se os cristãos vivessem de maneira correta, resolvendo conflitos em amor, em unidade, o procedimento correto
dos cristãos condena o mundo e os anjos que desobedeceram a Deus. Quem falar que é impossível agradar a Deus, então Deus mostrará no futuro a vida dos cristãos fiéis. É como se Deus no futuro falasse assim, é nesse sentido que a igreja participa do julgamento do mundo, né? É como se Deus falasse assim, eles conseguiram. Vocês, os infiéis, o mundo, os anjos caídos, poderiam ter conseguido também. Então é mais ou menos nesse sentido de dizer, olha os cristãos, olha a igreja, olha como eles vivem separados do mundo, como eles lutam contra o pecado, então é possível. Então era possível fazer isso, né? Em Cristo era possível. Então os infiéis, o mundo, aqueles que vão ser condenados, os anjos que caíram, eles também poderiam ter conseguido se eles colocassem a fé deles em Cristo e não em si. Então, nesse pensamento, nós não iremos julgar diretamente o mundo, mas indiretamente pelo bom procedimento. Então, pelo bom procedimento, pela vida santa e agradável a Deus, que Deus espera que a gente viva como cristão, Deus vai usar a nossa vida como exemplo para poder julgar o mundo. É interessante isso, né? Tem aqui contribuição no chat, vamos lá. O Eric, nos dias de hoje, de acordo com esses versículos sobre levar o irmão ao tribunal, o irmão que é advogado, familiar incentivando o irmão a se divorciar, ou questões de pensão, é errado ou pecado? Não sei. Ou é só um conceito, uma ideia de valores? Então, rapaz, a pergunta é profunda, né? Nos dias de hoje aqui, você colocou um caso aqui, advogado, familiar, incentivando o irmão a se divorciar. Então, tudo é questão de entender a situação, né? Por exemplo, dentro daquele contexto grego aqui, né, e romano, ah, o casamento ele era mais uma celebração, por exemplo, espiritual do que civil, vamos colocar assim, né? Então hoje o casamento ele é mais uma coisa civil, vamos colocar assim. Então vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você tem um irmão, a gente vai entrar nas exceções quando a gente for falar de casamento daqui a pouco, né? Mas vamos supor que a gente tem um contexto familiar ali de abuso e de agressão, vou ser bem radical, né? E aí você, por exemplo, um, a situação não se resolve e precisa haver o divórcio para proteger, por exemplo, essa mulher, né? E tem um irmão, por exemplo, que é advogado e está auxiliando. Então, assim, você não tem escolha, né? Você não pode resolver isso dentro da igreja, porque a igreja ali não tem autoridade civil para poder dar uma carta de divórcio, né? Ou fazer no sentido documental esse divórcio, né? Faz sentido? Isso precisa ser feito diante de um juiz. Então, cada caso é um caso. No caso aqui, né, acredito eu que Paulo não está falando no sentido de casamento ou divórcio, né, nesse sentido aqui, mas Paulo está falando de outros problemas que eles estavam tendo, e até numa parte do versículo aqui, né, Paulo chama a eles no sentido de tomar. Como é que ele fala aqui? Peraí, deixa eu ver se tem. Paulo fala aqui nesse texto de que eles deveriam sofrer, ah, ao invés de levar o irmão no tribunal, eles deveriam estar dispostos a sofrer o prejuízo. Achei o texto aqui, ó, no verso 7. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Então, em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, isso contra irmãos, né? Então, pode-se entender aqui que a gente pode estar falando de alguns casos de negócio ou financeiro, e aí, às vezes, na busca de justiça, em vez dos irmãos aceitarem sofrer a injustiça ou a perda financeira, eles preferem levar o irmão ao tribunal para poder pegar aquilo que é seu, que é justo, né? Vamos colocar assim. Faz sentido? Agora, hoje em dia, a gente tudo precisa tentar contextualizar para os nossos dias, né? Então, eu vou levar um irmão para o tribunal. Né? Em que sentido que eu vou levar um irmão para o tribunal? Né? Vamos supor, uma irmã é agredida pelo marido, ela leva o marido para o tribunal e ele fazia parte da igreja. Então, estou dando esse exemplo radical. Então, é isso que Paulo está falando? Provavelmente não, né? Mas vamos supor, eu fiz um negócio com alguém, com um irmão, deu errado, né? Eu sei lá, aconteceu algum problema, e é a dificuldade que Paulo está querendo dizer, é a dificuldade da gente sentar e conseguir resolver o problema, né? Sem envolver
terceiros, sem levar isso para tribunais, né? E na verdade, como deixa muito claro, isso na verdade, penso eu, é um, é um atestado de fracasso da igreja, moral, no sentido da dificuldade que a igreja tem de conseguir resolver um problema, né? Agora, por exemplo, pensando em partes financeiras, se eu tenho um problema financeiro com o irmão, eu tenho condição de sentar, sei lá, eu fiz um negócio com ele, deu errado. Então, assim, a gente precisa ter maturidade de sentar e conseguir resolver, achar um denominador comum e, se precisar, chamar um irmão para conseguir fazer parte disso, né? Ou intermediar, né? Mas existem alguns casos que não tem como isso ser feito dentro da igreja, né? Vou dar um exemplo, como eu dei aqui, né? A questão do divórcio por agressão ou abuso. A igreja não consegue resolver isso. Isso precisa ser levado para o âmbito civil, né? Isso precisa ser levado, né, por um tribunal ou por um juiz, né? Então, às vezes, um caso, né, que não aconteceu no nosso meio, mas a gente ouve, né? Às vezes acontece um abuso ou uma agressão, a esposa ou o marido quer o divórcio e a pessoa que agrediu não quer dar o divórcio. Então, isso precisa ser levado para o juiz para obrigar a pessoa lá a fazer, a levar o divórcio. E, na verdade, isso expõe que o irmão que está em pecado, que comete o pecado, como o pecado dele está levando a igreja, de certa maneira, a dar um mau testemunho para o mundo, né? Então, é de se pensar nisso, porque é isso que Paulo está querendo dizer aqui, né, no final. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o dano, né? Então, é de se pensar, né? Hoje as coisas mudaram muito no sentido de resolução de juízes, né? Isso mudou muito, né? A sociedade hoje ela é muito mais organizada no sentido, né, civil, né? Mas mesmo assim, acho que a grande lição que a gente pode tirar aqui é como a igreja lida com problemas entre irmãos, né? Como a igreja lida com problemas quando eles surgem entre irmãos. Então a gente precisa crescer nisso, né? Não sei se fez sentido, Eric. Qualquer coisa você manda aí, beleza? Então, ah, é isso. Esse é o ponto. O ponto é resolução de conflitos. A gente precisa aprender a resolver os nossos conflitos, a cuidar da fé dos irmãos, a ter homens e mulheres dentro da igreja que sejam pacíficos, né, resolvedores de conflitos, para que a gente possa, né, ter uma igreja porque a ideia de que não vai haver problemas, isso é uma mentira, né? Mas o grande problema a grande questão é como nós vamos resolver esses problemas, como nós vamos resolver esses conflitos entre nós. Tem mais um comentário aqui, creio que o grande problema é o orgulho de cada um. Eu fui enganada e a goiaba que me deve. E vou envergonhar ele perante todos, ao invés de sentar e tomar um café e ajeitar a situação. Exatamente, né? Exatamente. Então, às vezes, na ânsia da nossa razão, né? E acontece, por exemplo, num caso assim, eu tenho a razão, eu estou certo, então eu tenho o direito de buscar e eu quero que todos saibam, né, que eu estou certo e que aquele irmão está errado e que ele precisa me pagar ou, né? Então é isso. De certa maneira, isso é o orgulho, de certa maneira, isso é um pouco de vingança também, né? Isso é um pouco de vingança também e a gente precisa cuidar para isso, né? Sim, é o feitocinho. Tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui então. Paulo, deixa eu só. Eu aumentei a tela aqui. Isso. Próximo slide. Mais algum comentário, fiquem à vontade aí, tá? Então, outra visão nesse contexto é que, para a vergonha dos irmãos em Coríntios, não havia sequer um justo entre eles. Exatamente, isso era o problema, né? Não havia um justo entre eles que tivesse capacidade para julgar as questões entre irmãos. E isso é vergonhoso, isso é uma derrota da igreja. E Paulo, né, a proposta de Paulo é a seguinte: se não dá para remediar a questão, sofra o dano, sofra o prejuízo e não faça sua própria justiça ou cause dano ao irmão, né? Então, se é possível, sofra o dano, prefira o dano, lembrando que as coisas desse mundo elas vão passar, né? Estamos aqui para pensar naquilo que é eterno, tá bom? Maravilha. Vamos lá, continuando. Tá aqui meu tecladinho hoje tá meio ruinzinho. Paulo dá agora uma lista de pecados aqui.
né? Paulo, depois de falar desse grande problema, dessa injustiça dos perversos, né? E por que que Paulo começa a falar sobre isso, né? Então, Paulo fala do problema entre eles, da dificuldade de resolver conflitos, e Paulo chama isso, de certa maneira, Paulo fala que a dificuldade de resolver isso, de levar para terceiros, é uma perversidade. Só que agora Paulo estende essa perversidade no verso 9, dizendo: Vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? E agora Paulo vai dar uma lista de coisas, né, de mais coisas aqui, de pecados, de pessoas que praticam isso, né, de que aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Então eles eram assim, porém, só que agora, através do sangue de Cristo, eles nasceram de novo. Então Paulo está falando que aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. E Paulo está dizendo, vocês são diferentes do mundo. Vocês nasceram de novo. Então vocês não podem mais praticar isso. Então, eles deveriam ter um novo tipo de relacionamento com Deus, abandonando essas práticas, e eles deveriam ter um novo tipo de relacionamento com os outros, né? Porque Paulo vai falar de coisas aqui que são de relacionamentos interpessoais com outras, né? Então, enganar, eu vou enganar quem? O meu próximo, imoral, idólatra, adúlteros, né? Depois ele vai falar das relações sexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Então Paulo fala, quando ele fala ali, por exemplo, da imoralidade, né? Da imoralidade não, da idolatria. Então ele está falando de pecados no meu relacionamento com Deus, né? Idolatria, que é colocar qualquer coisa diante que troque Deus, e do meu relacionamento com o próximo. Paulo está falando, vocês são novas criaturas. Vocês não podem mais fazer essas coisas. Eles têm que ter um novo tipo de reação em todas as áreas da vida deles, né? Então, essa talvez seja uma das listas morais, né, uma das listas de pecado mais conhecidas aqui do Novo Testamento, né? Então, esse estilo de vida ele não se encaixa mais para aqueles que morreram em Cristo, né? Então, e ela traz verdades profundas aqui, né? Olha o finalzinho quando ele fala, então ele cita os pecados aqui, né? Idólatras, né? Ele fala, ele não se deixa enganar, então ele fala imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão. Aí ele diz, assim eram alguns de vocês, vocês faziam isso, mas vocês foram lavados. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Então, lavados dos pecados, batismo, perdão dos pecados. Santificados, separados, vocês saíram do mundo para entrar no reino de Deus. Justificados, ou seja, Deus não só perdoou os seus pecados, mas te justificou. Colocou uma justiça em você. Quando Deus olha em você, quando Deus olha para você, Deus não vê mais o pecador Augusto, mas Deus vê agora o justo Augusto. Mas justo? Como assim? Exatamente. Mas não uma justiça própria, uma justiça que vem do Senhor Jesus. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então Paulo fala, esses eram vocês e vocês não são assim, porque Cristo fez isso por vocês. E aí no final do texto, né, no último trecho, Paulo volta a combater a imoralidade. Paulo volta a condenar a imoralidade mais uma vez, a imoralidade sexual, falando para eles que eles tinham que abandonar essas coisas, porque isso não era mais compatível com a escolha que eles fizeram. Os coríntios estavam usando ditados ou conclusões populares para tentar aplicar lições espirituais. Paulo rebate essas ideias da seguinte forma. É isso daqui, ó. E aí você, não sei se você percebeu que todos os trechos aqui, Paulo coloca entre aspas. Eu não sei se você percebeu na sua Bíblia, mas está em aspas. Ou seja, é isso que os coríntios pensavam, é isso que os coríntios falavam. Tudo me é permitido, entre aspas. Tudo é permitido, tudo me é lícito. E agora Paulo vai explicar que esse pensamento deles estava errado. Olha outro pensamento que eles tinham ali no verso 13, entre aspas. Ó, os alimentos, é isso que eles falavam, os coríntios. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Como assim? O que isso tem a ver com imoralidade? Não estou entendendo, mas vamos lá, agora vai ficar um pouquinho claro.
Então eles falavam assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Eu estou em Cristo, mas mesmo assim eu posso fazer todas as coisas. Lembre-se que é essa visão gnóstica, essa visão grega, filosófica que eles tinham, de que aquilo que eles faziam no corpo não influenciava o espírito, que havia uma separação, havia uma divisão entre corpo e espírito, corpo e alma. Então tudo que se fazia no corpo não tinha problema nenhum. Isso não te fazia mais pecador, menos pecador. Isso não ia fazer você perder a salvação. Então eles pensavam assim: todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo: pense no que é melhor. O que convém não escraviza. Pense bem. Nem tudo me convém. Tudo me é permitido, Paulo fala, mas eu não vou deixar que nada me domine. Então, no pensamento que eles tinham de que todas as coisas me são lícitas, Paulo está pensando: peraí, pense melhor. Naquilo que eles pensavam, os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos, Paulo está dizendo para eles: o corpo não é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eles pensavam: todo pecado que o homem fizer está fora do corpo. No verso 18, Paulo diz: o imoral peca contra o corpo, portanto fujam da imoralidade. O que eles achavam? Não tem problema. Paulo diz: tem sim. Vocês estão esquecendo que tem sim. É mais ou menos isso daqui, ó. Os coríntios, leia comigo aqui, ó. Os coríntios estavam fazendo a seguinte comparação: o estômago foi criado para receber alimento e o alimento para ir para o estômago, e ambos um dia vão ser destruídos. O nosso corpo vai ser destruído. Então, o corpo, quando eles falam agora do corpo, que são os órgãos sexuais, que é a imoralidade que eles estavam vivendo, então, o corpo, os órgãos sexuais, eles foram criados para o sexo, e o sexo para o corpo. E ambos também vão ser destruídos. Então, era essa a conclusão que eles faziam. Ué, o estômago foi feito para o alimento, eu como, digere, defeco, um dia tudo isso vai ser destruído. Ué, peraí, os órgãos sexuais também foram feitos, né, para o sexo. Então, praticar, fazer, na verdade, não tem problema nenhum. Essa era a conclusão. Olha que loucura, essa é a conclusão que eles tinham. E ambos um dia vão ser destruídos, então não tem problema nenhum. Então não há problemas em ter relações sexuais ilícitas, porque isso só afeta o corpo que será destruído e não o espírito do Senhor. Desculpa que faltou um espaço aqui no meio dos aqui tinha um espaço, né? Aí ficou as palavras juntas. Mas é isso aí. O corpo vai ser destruído e o espírito volta ao Senhor. Então não tem problema nenhum. Agora, Paulo, jogando o mesmo jogo, responde que o corpo é um todo. O corpo é uma coisa só. Alma, espírito e corpo. E esse corpo, o nosso corpo, não foi criado para imoralidade. E sim, para louvar a Deus. Amém? Olha o verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Mas o que Paulo fala? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, foi criado por esse Deus poderoso, a imagem e semelhança de Deus. E o que nós fazemos com o nosso corpo importa. Deus, sim, vai nos dar um novo corpo na ressurreição para os santos, mas os ímpios vão ser destruídos. E Paulo está dizendo que aqueles que acham que não importa e acham que estão sendo santos, mesmo vivendo na impiedade, Paulo está dizendo: não, vocês são ímpios. E o corpo de vocês vai ser destruído. E vocês vão ser condenados. Então, a ressurreição dos santos é para aqueles que entendem hoje que aquilo que eu faço importa. E nós já fomos chamados hoje para sermos separados do corpo. E aí, voltando lá no contexto do capítulo 5, né, que Paulo fala da imoralidade sexual, daquele grande problema que eles estavam enfrentando dentro da igreja, lembra qual era? Né, um rapaz estava possuindo, né, estava tendo relações com a madrasta, e ele estava dentro da igreja e estava todo mundo achando normal e nem se escandalizavam, né? Eles nem estavam se escandalizando com isso. Então, Paulo está dizendo assim: cuidado, cuidado. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Sobre a imoralidade, meus irmãos. Cuidado. E Paulo vai falar um pouquinho agora sobre a receita para a gente aprender a combater a imoralidade.
Porque, vamos ser sinceros, é conversa de adulto aqui, hein? Conversa de adultos, de cristãos que estão buscando a vontade de Deus. Nós fomos feitos por Deus, ah, e os órgãos sexuais foram criados por Deus. E isso é importante a gente lembrar. Isso não foi criado pelo mal, não foi criado pelo diabo. O sexo foi criado por Deus. Deus deu, lá em Gênesis, Deus criou Adão e depois criou Eva, e deu Eva para Adão e disse para eles: vocês serão uma só carne, e vocês precisam se unir, e a união aqui é física, sexual, vocês precisam se unir, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, vão frutificar e vão encher a terra. Isso veio antes da queda. O sexo não é uma criação do mal, é uma criação divina. O prazer, o desejo, é uma criação de Deus. Só que com a queda do homem, o pecado entrando no mundo, ele corrompeu isso. Ele corrompe os desejos. Ele corrompe isso. E ele nos leva para o mal. Ele nos leva para aquilo que é imoral. E Deus está nos convidando em Cristo para sermos nova criatura. Para pensarmos diferente do mundo. Num mundo onde hoje as pessoas têm relações cada vez mais abertas e imorais, mas é a escolha deles. Cada um é livre para viver do jeito que quiser, tá bom? Mas cada um vai colher aquilo que planta. Só que se você quer viver em Cristo, Deus tem um caminho para mostrar para nós. Então não adianta dizer assim, e isso é o que a grande maioria, né, existe hoje, né? Estou em Cristo, tenho fé, eu acredito em Deus. Mas e a vivência? Deixa eu só encostar a porta aqui. Mas e a vivência? E a vida? E a prática? Como é que eu mostro isso? Não adianta eu dizer que eu vivo em Cristo e viver no pecado, não adianta. Lembra-se que a gente falou sobre isso semana passada. João fala isso nas cartas dele, de que o verdadeiro amor ele vem na obediência aos mandamentos de Deus. Não adianta eu dizer eu amo a Deus, eu creio em Jesus, mas eu vivo no meu pecado, para alimentar o meu pecado ou o meu desejo. Isso é incongruente. Isso não é a vontade de Deus. Então, Paulo vai mostrar aqui no capítulo 7 um dos caminhos que Deus dá para a gente aprender a lidar com os nossos desejos sexuais. Nós somos pessoas, nós temos desejos, todo mundo tem. Não vou dizer todo mundo, porque realmente pode ter pessoas que não têm, e existe. Não é comum, mas existe pessoas que não têm desejo e que estão bem com isso. E Paulo até fala assim, rapaz, e na visão de Paulo, acho que esses daí são os melhores, né? Porque não tem desejo? Então beleza, não vai casar, tá tranquilão, vai poder trabalhar bastante para a obra do Senhor. Mas para aqueles que têm desejo, Paulo está dizendo assim: existe um caminho, existe uma direção. E Paulo vai tratar sobre isso no capítulo 7. Paulo vai falar sobre o celibato. Todo mundo sabe o que é o celibato? Todo mundo sabe o que é o celibato, sabe, né? Celibato é o fato de você não casar, ficar solteiro. E o casamento. Então Paulo vai falar um pouquinho sobre essas duas escolhas que nós temos, tá? Entre casamento e celibato. Quanto aos assuntos os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, os coríntios tinham dúvidas, né? Vemos que os coríntios haviam escrito uma carta para Paulo com algumas perguntas, entre elas sobre casamento e celibato. E Paulo começa a falar agora sobre esses assuntos. Essa frase essa frase do homem não tocar em mulher pode ser uma frase dos coríntios, aqueles que acabaram indo para o outro extremo da situação anterior, dizendo que se o corpo é mau, então não devemos ter nenhum tipo de prazer, ideia gnóstica do segundo século. Então, o ser humano adora extremos, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Então Paulo vai ter que combater os dois. Paulo vai ter que mostrar a verdade da palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, ó, cuidado com a imoralidade. Vocês foram santificados por Cristo. Aí alguém pode pensar assim, né? E pensavam assim também, de ver o sexo como uma coisa extremamente pecaminosa em qualquer situação, inclusive dentro do casamento. Então também havia depois o outro extremo, e isso ficou muito forte ao longo dos séculos. Depois você pode estudar sobre isso, e é interessante estudar como o sexo foi visto até dentro do casamento como algo pecaminoso por muito tempo, né? As pessoas viam como uma coisa terrível, né? Então toda a prática iam para o outro extremo, né? Para essa pureza casta, né? Que eles tentavam pregar e que, enfim, né? Então, de ver como algo totalmente corrompido, né? Então, Paulo
agora vai ter que trabalhar os dois extremos para trazer à luz da Escritura a vontade de Deus, né? Por isso que eu fiz aquela introdução antes, para mostrar que o sexo foi criação de Deus no Gênesis, não é pecado dentro daquilo que Deus estabelece, dentro das regras e dos parâmetros que Deus põe. E é isso que Deus quer que a gente viva, né? O que passa disso se torna imoralidade. Beleza? Então fechou. Bora lá. Eu vou falando aqui, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, fique à vontade. Segundo século, próximo slide. No verso 2 a 7, Paulo discorda desse pensamento. Ele diz que o homem casado, ele precisa ter relação sexual com a sua esposa, pois caso contrário, ambos acabariam tendo relações fora do casamento, provocando adultério que é a imoralidade, né? Então, no verso 2, Paulo fala: "Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido." Olha o verso 3 comigo, do capítulo 7. Paulo diz: "O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido." Deveres conjugais. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre a parte sexual, né? A parte íntima. Então, assim, ele está falando como, de certa maneira, de olhar isso como um compromisso. Então, eu tenho um compromisso com a minha esposa tem um compromisso comigo em relação a isso. Porque qual é a diferença? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Então, o que difere, por exemplo, amigos de casados, né? É a parte sexual, né? Então, a parte sexual, ela faz parte do casamento. Então, a prática sexual, né? E o hábito, né? Então, a- quando os casais se casam, isso é como se a gente falasse assim, ó. É bem antes do casamento, fora do casamento, é proibido, é pecado, é imoralidade. Dentro do casamento é mandamento. É mais ou menos essa a ideia. É mandamento. Então, ter intimidade com o seu cônjuge dentro do casamento é um mandamento. Precisa ter, é necessário. Faz parte do convívio, daquilo que é o casamento, né? Então, Paulo está mostrando isso para os coríntios, tá bom? Então, ambos acabariam. Essa frase, homem não pode tocar em mulher, pode ser uma frase dos Coríntios. Eu já falei sobre isso daqui, né? Tá repetido. Bora. Paulo agora vai falar sobre o celibato. Então, Paulo já abordou o primeiro ponto, né? De dizer assim, por causa da imoralidade, é bom que cada um tenha a sua própria mulher e cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem a seu próprio homem, e dentro do casamento, cada um tem um compromisso conjugal um com o outro, né? Agora, Paulo vai falar do celibato. Ficar solteiro é um dom de Deus. Ficar solteiro é um dom de Deus. Com certeza, pensando na obra de Deus, um solteiro tem mais tempo e flexibilidade do que um casado. Também na época de tribulação da igreja, ou seja, por que Paulo fala aqui que no desejo dele, todo mundo tinha que ser solteiro, e ele explica porque eles estavam passando um tempo de tribulação. Eles estavam enfrentando um tempo de perseguição. E nos próximos séculos, isso iria se acentuar de maneira mais grave, né? Ou seja, ah, é mais fácil permanecer fiel a Deus solteiro do que com a família sendo torturada por Roma. Então pensa nisso, né? Num contexto de perseguição. Se você é solteiro e está sendo perseguido, é mais fácil de você fugir. Agora, como é que você foge? Né? Por exemplo, pensando, vou dar o meu exemplo aqui. Como é que eu, por exemplo, vou fugir? Se você é casado, se você tem um filho pequeno, se você tem um filho doente, aí a sua esposa está grávida, como é que você pega todo mundo, bota em cima de um cavalo e, né, como era feito aí, dentro da charrete, e vai fugir de um exército que está te perseguindo? É difícil, né? Praticamente impossível, né? Então, Paulo explica dentro desse contexto, e é por isso que Paulo recomenda, dentro desse contexto de tribulação, que não se case, porque seria muito mais fácil pregar o evangelho e muito mais fácil resistir às perseguições que eles estavam enfrentando. Então, quais são as recomendações bíblicas para os solteiros não casados, solteiros, né, que são os não casados e viúvos, e para os casados, né? Então, Paulo vai lá falar: para o solteiro, é melhor casar do que queimar, né? Queimar de desejo, ou queimar no inferno, né? É uma frase bem forte aqui, né? Qual é a ideia? Para os solteiros que estão aqui hoje, né? E é interessante isso, né? Que a Bíblia trata isso como um dom. Isso é um dom de Deus.
E isso precisa ficar muito claro, né? Porque ah, dom de Deus é aquela pessoa que consegue se controlar e que consegue dominar os seus desejos e seus impulsos. Então, se essa pessoa consegue fazer isso, tranquilão, vá viver a vida, né? E realmente existem pessoas assim, né? Que não querem casar, que tá tudo bem, e isso não é errado. Às vezes tem a pressão da sociedade, mas sociedade, enfim, não tem nada a ver com a nossa vida. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Então, tá tudo bem, tá tranquilo, consegue se controlar, se dedica ao Senhor. E a ideia é aqui, ó. Preste atenção. A ideia não é, eu sou solteiro porque eu só quero pensar em mim, porque eu quero as coisas pra mim, porque eu não quero, né? Porque eu quero que sobre mais dinheiro pra mim fazer as coisas e tal, porque daí eu quero viajar e tal. Não, peraí. Então, esse não é o motivo que Paulo está explicando aqui. Se você pensa nisso, né, isso na verdade, de certa maneira, é um motivo egoísta, né? Paulo está falando daqueles que não querem se casar para que se dediquem mais à obra de Deus, né? Não estou dizendo que você tem que dedicar todo o seu tempo à obra de Deus, né? Até porque todo mundo tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Mas ele está dizendo que o solteiro ele pode se dedicar mais à obra de Deus. Mas se você não consegue, se você entende que esse não é o seu dom, Paulo está dizendo, namore. Não, Paulo está dizendo case, tem que casar. Então, Paulo tem. Então, se case. Esse é o caminho bíblico que Deus mostra para nós, né? Então, Paulo fala sobre o casamento. Casado? Paulo está falando, tá casado? Fique casado, né? E Paulo diz, não eu, mas o Senhor. Não era um mandamento novo. Jesus já tinha falado sobre isso nos textos, né? Sobre casamento. Então, casados permaneçam casados, né? Uma outra dúvida que os coríntios tinham eles queriam saber se a pessoa deveria mudar o seu status conjugal quando fosse convertida, ou seja, a pessoa era casada, mas se converteu a Cristo e se agora ela estava livre, se ela podia se divorciar, se ela podia abandonar. Então, generalizando, Paulo diz que não. Paulo fala que não. Ele ordenou aos casados que continuassem casados e que se satisfazessem os desejos naturais do seu cônjuge. Ele disse que os que fossem casados com não cristãos não procurassem a separação, mas que permanecessem casados se o seu cônjuge incrédulo assim o quisesse. Então, assim, casal não cristão se converteu então ele está livre para casar com. Não, não está não. Então ele está dizendo, permaneça casado e através do seu comportamento, através da sua fé, você vai apresentar Cristo para o outro. Então, Paulo está dizendo que a separação só ia acontecer se o incrédulo não quisesse. Nessa época, né, aceitar Cristo, se converter, era uma, assim, hoje em dia a gente vive num país cristão, você dizer que é cristão tranquilo, né? Ali no Império Grego, no mundo romano, isso era loucura, né? Então, se alguém se convertesse, era muito comum a pessoa ser abandonada mesmo pelo cônjuge, né? Porque eles viam, como a gente falou na semana passada, eles viam Cristo, né? Eles viam esse Deus crucificado, para eles era uma loucura, isso era absurdo. Então, eles não criam, na sua maioria, em Cristo. Então, isso era muito comum. O um deles se convertia e eles eram abandonados pelo cônjuge. E Paulo está dizendo que essa era a única possibilidade de divórcio, né? Se o cônjuge incrédulo abandonasse. O fato de alguém. Nossa, agora que eu percebi que tem bastante palavra coladinha aqui. Erro meu. Mas vamos lá, dá para ler. O fato de alguém se tornar cristão não muda a profissão da pessoa, não muda sua raça, não muda seu estado civil. Normalmente, quando alguém é chamado, continua no estado em que está. Existem exceções, como a gente acabou de falar. Se o incrédulo quiser abandonar, né? Por exemplo, se a ocupação da pessoa ou o casamento é pecaminoso, é preciso haver mudança. Aqueles que vivem em poligamia, em homossexualidade ou adultério têm que se separar do seu parceiro para servir ao Senhor. Mas se o relacionamento não for pecaminoso, o mesmo permanece quando a pessoa se converte. Então tem um texto aqui de Levítico para também para que você entendesse a visão também do Velho Testamento sobre o assunto, né? Então, se o relacionamento não for pecaminoso, o relacionamento permanece quando a pessoa se converte, tá bom? Então, qual é a conclusão? O pecador não contamina o santo, mas o cristão é quem deve incentivar o pecador a viver em santidade de vida. Então, quando um se converte,
o pecador no relacionamento, aquele que ainda não se converteu a Cristo, ele não está contaminando o outro cônjuge, mas é ao contrário. É o cristão convertido que deve, através da sua fé, da sua dedicação ao Senhor, viver em santidade e mostrar Cristo através das ações. E isso a gente vê até hoje, sabe? Que é interessante isso, né? É muito comum dentro da igreja. ah, eu conheço alguns casos, né, de pessoas que se convertem. Geralmente é a esposa que se converte primeiro, né? Tem casos que é o marido, mas no geral é a esposa que se converte primeiro a Cristo, né? E o marido, depois de muito tempo, se converte. Mas a esposa, por causa da dedicação a Deus, do amor, né? Ir no culto, participar das reuniões, estudo bíblico, a mudança de comportamento, no sentido de deixar Cristo transformar, ser uma esposa melhor, tratar o marido melhor, né? Ser uma esposa melhor. E isso vai mostrando Cristo. E isso já aconteceu, né? Do marido olhar e pensar assim: puxa vida, o que que aconteceu com você? Está diferente e tal. Então, através do comportamento, da vida de santidade, nós pregamos Cristo para as pessoas. E a gente pode usar isso para qualquer área da nossa vida, não só para o nosso relacionamento, mas também pensando no nosso, por exemplo, no nosso trabalho, pensando na escola, na faculdade, a maneira em que a gente vive Cristo, as pessoas prestam muito mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Então, é muito interessante. Eu posso só dar um cutuco, num bom sentido, né? Quando eu falo cutucar, é nos cutucar a gente aqui para que a gente possa pensar um pouquinho juntos, né? Antes da gente ir para o próximo trecho, né? Para a gente falar um pouquinho dos solteiros, Paulo vai falar um pouquinho dos solteiros. Casamento, que é o tal do jugo desigual, que é isso que está tratando aqui, né? Paulo está falando de casamento. Paulo está falando, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, né? Porque Paulo fala sobre isso, sobre os solteiros. Paulo está falando de casamento. Paulo está falando de pessoas que já são casadas, que já têm uma vida íntima consumada, são casadas perante Deus e perante a sociedade civil, onde um se converte. Paulo está falando, não divorcie. A não ser que o outro lado vá embora, mas de você não parta isso do cristão. Permaneça e dê bom exemplo para pregar o evangelho. Paulo não está falando dos solteiros, vamos colocar assim. O que que acontece hoje? E eu sei de muitos exemplos, tá? Positivos e negativos, mas o que que acontece hoje com a maioria dos jovens? Ah, por falta, talvez, por causa da impaciência, talvez, e de não buscar dentro da igreja ou de não ter a paciência, começa-se um jovem a buscar um relacionamento fora da igreja. E é muito comum pessoas, né, jovens, namorarem pessoas de fora da igreja. Isso é certo ou é errado? Não vou entrar na questão do certo ou errado, mas vamos pensar aqui na consequência. Geralmente se faz isso pensando assim, não, eu vou tal, aí a pessoa vai vir para a igreja comigo, a pessoa vai se converter, e quando a gente casar, a gente vai, né, na cabeça de todo mundo, esse é o plano de todo mundo. Na prática, o que que isso acontece? Posso dizer? Na maioria das vezes dá errado. Na maioria das vezes dá errado. Na maioria das vezes dá errado. É muito comum a gente ver casais que se casam e às vezes o cara pensa assim, eu já ouvi isso, tá, de alguns. Não, mas ele não veio ainda, mas mesmo assim eu vou casar porque eu tenho fé que depois de casado a pessoa vai ver minha dedicação e vai vir. Aí casou e a pessoa largou a igreja, né? Porque o marido não vem, a esposa não vem, né? Então abandona Deus, abandona a igreja, né? Então, casamento, Paulo está falando aqui de casamento, né? E ó, óbvio, eu não vou dizer o que ninguém tem para, eu não vou dizer o que ninguém tem que fazer. Quem sou eu, né? Mas sábio, a gente precisa ser sábio. E quando a gente vê, a gente, ó, assim, na maioria dos casos, o que acontece, eu acho que é um sinal para que a gente tome mais cuidado. Tem casos em que deu certo? Claro que tem, mas são pouquíssimos, são pouquíssimos. Mas vou dizer para você o que eu já ouvi, tá?
de alguns casos que deram errado. Ah, se eu tivesse sido mais paciente. Ah, e eu já ouvi pessoas dizendo assim, "Eu me arrependo de ter casado. Devia ter esperado mais." Então, para os jovens, o conselho é paciência. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei porque eu também já fui jovem. Na verdade, sou jovem ainda, né? Eu sou muito novo ainda. Mas ah, eu me Mas lembro, né? verdinho você de cá também, né? Pra uma hora pelo Eu som me que lembro não quero depois de pra um falar. tempo, parece que as Tudo coisas não bem, vão não cresceu? acontecendo e você vai ficando, parece que um pouco impaciente, né? Tipo, puxa, eu tenho ali meus 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, não vai acontecendo, parece que vai ficando impaciente e aí você vai caçando, como é que diz, sarna para se coçar, né? Então, cuidado, né? Cuidado. É aquilo que eu falei para nós na semana passada. Você tem fé em Deus? Você acredita que Deus é o melhor, tem o melhor caminho para que a gente possa viver? Então, espere no Senhor e ore. A gente ora pouco, tá? E a gente precisa orar mais. Então, assim, você é a pessoa que não quer ficar sozinha, você quer casar? Ore a Deus. Coloque diante de Deus isso. E coloque diante de Deus, se você é um jovem cristão, você quer uma moça cristã, então ore a Deus, não, Deus, eu quero alguém que esteja no caminho do Senhor e tal, né? Se você é uma moça que quer, então, quer um rapaz de Deus, então ore a Deus, a gente precisa ser específico, Deus ouve oração. A gente precisa ser mais específico e mais insistente nas orações a Deus, para a gente colocar diante de Deus esse. E eu faço testemunho da minha vida, no sentido assim, dou o exemplo da minha vida, não foi fácil, né? Mas esperei, continuei orando, esperei, mesmo que as coisas não me machuquei, mas continuei esperando e orando e orando e orando. E graças a Deus, no tempo dele, não no meu, né? Deus me deu o privilégio de conhecer uma moça, né? Já dentro da igreja, e a gente, né, namorou, casou, e hoje, mês que vem, vamos fazer 8 anos, e eu posso dizer para vocês, valeu a pena esperar. Não foi fácil, mas é aquilo, né? É uma questão de fé. Precisamos acreditar que Deus tem o melhor para nós, né? Quanto às solteiras, né? Porque quando Paulo fala aqui da virgem, Paulo está falando dos solteiros, né? Opa, tem um comentário aqui, deixa eu ver. Em Guarulhos, muitos netos vieram com suas avós, depois vieram com as mães, depois com os pais. Viver em Cristo no dia é primordial para trazer a família para o caminho. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Para terminar esse último trecho, Paulo começa no verso 1 dizendo quanto ao homem casado, agora ele começa no verso 25 quanto às pessoas virgens, né? Paulo vai falar agora das moças virgens. Então Paulo está falando das solteiras. Não tem o mandamento do Senhor. A questão aqui não é que quando Paulo não tem mandamento, ele inventa um, mas quando um assunto tenha sido trabalhado por Jesus, tinha uma tradição, não tinha sido trabalhado por Jesus, né? Tinha uma tradição oral, portanto, passagens do Velho Testamento. Paulo usava esses instrumentos diretos. Ao contrário, ele, com sua autoridade apostólica, certamente inspirado pelo Espírito, tinha como dar instrução para saber a vontade de Deus, né? Então, quando algum assunto tinha sido trabalhado por Jesus, né, Paulo não gasta muito tempo para dizer, mas ele usa essa tradição apenas para ratificar aquilo que já tinha sido ensinado. Então, Paulo vai falar o que ele já vinha falado anteriormente, né? Ele vai falar basicamente a mesma coisa. Tá casado? Permaneça casado. Tá solteiro? Permaneça solteiro, né? E por que que Paulo dá essa recomendação, né? Por causa dos tempos difíceis, né? Eles estavam passando por tempos difíceis, o tempo é curto, viriam tempos ainda mais difíceis, e aquele que é solteiro, né, as moças solteiras, elas têm liberdade para se consagrar à obra de Deus. Mas lembre-se que isso não é um mandamento, né? Isso é uma recomendação, né? A Bíblia dá liberdade de escolha para você. Ficar solteiro, como eu falei, é muito bom. E não é pecado casar, né? Não é pecado casar. Casar, na verdade, é muito bom, né? Mas tem os seus desafios, né? Paulo fala sobre isso, né? O casado tem que pensar nas coisas de casado, pensar como agradar a mulher tem que pensar em como agradar o marido. Então, o casamento precisa ter investimento, né? E é uma coisa que a gente precisa pensar também. Vai casar? Tem que se dedicar ao cônjuge, tem que se dedicar. E no início, vou dizer para você, talvez seja mais fácil, né? Porque tudo é novo, a novidade, toda aquela coisa, né? E tal. O problema é que depois vai passando os anos, as pessoas vão entrando na rotina e vão deixando de fazer isso. Mas e é por aí que muitos casamentos têm problema.
mas precisa continuar pensando nisso, né? Nos deveres conjugais, em como agradar a esposa, em como, né? Então a gente precisa pensar nisso. Não é pecado casar, é uma questão de escolha. A mulher que fica viúva tem a possibilidade de se casar novamente, porém deve ser no Senhor, né? Então outro aqui, outro, outro, outra recomendação de Paulo, né? Então as viúvas, pode casar de novo? Pode, mas o que que é no Senhor? Um cristão, casar com alguém que é cristão. Porém, se elas desejarem permanecer solteira, ou seja, viúva, não tem problema, né? Então, essas são as recomendações de Paulo para os casados, para os solteiros. Então, qual é, para a gente completar a aula de hoje, né? Terminei aqui os slides. Descartar, para a gente conversar aqui um pouquinho. Qual é, então, o grande problema aqui, né, que a igreja estava enfrentando? Imoralidade. Imoralidade sexual e imoralidade em outras áreas. E Deus nos chama para viver a vontade de Deus e para viver a pureza e para viver aquilo que é sagrado, para viver aquilo que é separado do mundo. E qual é o caminho que Deus nos dá para isso? Casamento. Deus nos dá o casamento para essa direção, né? Consegue viver bem sozinho? Amém. Dedique-se à sua profissão, dedique-se ao Senhor, trabalhe e se dedique ao Senhor. Não consegue viver sozinho? Se case. Se case, né, para que você possa se case para que você possa agradar a Deus e lembre-se, se você já é um cristão, procure alguém que está no Senhor. Procure alguém que já está no Senhor, tá? Esse é um conselho meu, né? Procure alguém que já está no Senhor, né? E na verdade Paulo fala sobre isso, né? Para as viúvas. Pode casar de novo? Pode. Alguém que está no Senhor. E eu entendo que isso a gente precisa aplicar em todas as fases da nossa vida, né? Não ache que casamento converte ninguém. Casamento não converte ninguém. Quem converte é Deus, né? Deus vai trabalhando no coração de cada um e a pessoa precisa aceitar o evangelho e se converter. O único casamento, vamos dizer assim, misto, né, que Deus aceita é aquele que já está casado e que o cônjuge se converte dentro do casamento. Paulo está dizendo, não separe, mas viva uma vida santa para que a pessoa, o seu cônjuge, possa conhecer Cristo através do seu exemplo. Então é isso, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Ahn, Junta din-din, embora frequentar as conferências dos jovens. Verdade, aí, ó. Quer casar? Vai nos encontros dos jovens, acampamentos, né? Vai conhecer gente. Ó, eu morava em Londrina e conheci a Nanda aqui de Campo Grande, lá em Curitiba, no 3 em 1. A gente começou a conversar no retiro, depois a gente começou a conversar por internet. Aí como é que foi, viu? Casei. Dá boa, viu? Eu falei. Interessante, Eric. Interessante como que na época, os tempos difíceis, Paulo escreveu essas recomendações para a época, mas ao mesmo tempo é tão atual quanto o Jornal de Amanhã. Verdade. É isso mesmo, né? Então, a gente também está em tempos difíceis hoje, né? E eu acho que a recomendação ela continua. Você consegue ficar solteiro? Beleza. Não consegue? Procure um cônjuge no Senhor, busque fazer a vontade de Deus. Porque eu falo para vocês assim, gente, casamento é bom demais, cara. Casar certo é bom demais. Casar no Senhor é bom demais, mas é muito difícil. Ao mesmo tempo, tem muita dificuldade, gente. Tem desafios, tem dificuldades, tem semanas difíceis, tem meses complicados. Casamento não é fácil. Agora, pensa, se casar com alguém em Cristo, nós temos grandes desafios. Pensa em alguém que não é cristão, que não vive sob princípios de amor, de respeito, de perdão, sabe? Alguém que essas coisas não faz sentido para ele. Faz sim, entendeu? Então por isso que a gente fala, busque alguém no Senhor, porque é alguém que vai ser o sacerdote do lar, que vai entender o papel de cuidado, de amor, de respeito, né? Num mundo tão, pensando nas mulheres, né? Num mundo tão cruel com as mulheres, né? A gente vê tanta maldade acontecendo, é triste. Laura colocou aqui, deixa eu descer aqui. Laura, o que você pode dizer daquele que quer um relacionamento cristão, diz que é um sonho, porém não está se dedicando como servo? Me perguntaram isso e eu disse que deveria se voltar a ser firme como servo. Seria uma busca, né? E Deus enviará por estar nele. O que você acha? Correto, exatamente. Aquele que quer, assim, desculpa, a gente tem que ser meio duro às vezes, né? Mas alguém que quer um relacionamento cristão, mas não está vivendo como um servo cristão. Hipócrita, um hipócrita, né? E então, assim, precisa se arrepender. Precisa se arrepender, voltar, abandonar as práticas ruins, voltar a Deus, se dedicar a Deus e esperar no Senhor,
e orar a Deus, né? Orar a Deus, né? Então, e isso é uma coisa para todos nós, né? Existe um pouco de hipocrisia em todos nós, né? Então a gente precisa sempre sondar o nosso coração, olhar o nosso coração, para ver se nós, né, não estamos sendo hipócritas, né? E para a gente poder fazer a vontade de Deus, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse é o capítulo 6 e 7, né? Pensem sobre isso, meditem sobre isso, e se alguém ficou com alguma pergunta também, eu queria talvez abordar mais alguns assuntos aqui, né? Mas acho que o tempo também já foi. Mas se você ficou com alguma dúvida, quiser conversar mais alguma coisa, ou algum tema ou alguma pergunta, depois pode me mandar, que a gente pode conversar, tá bom? Mas é isso, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira nós estamos aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Obrigada. Falou, Tchau, boa noite, tchau. obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite.